Um muçulmano crê em Jesus. Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Mas o que é receber a Jesus? Como eu falei, é recebê-lo integralmente. Tudo que ele é. Tudo que ele é. Inclusive tem alguns versículos que falam muito claro que ele é Deus. Eu vou citar rapidamente para vocês não precisarem abrir nas passagens, mas um diz assim: porque pela graça sois deles descende o Cristo, falando dos judeus. Paulo escreve em Romanos: dele descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Ora, Deus bendito para todo sempre. O Cristo descendente dos judeus. É Deus bendito para todo sempre. Isso está em Romanos 9,5. Depois, uma outra passagem que Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: que sendo em forma de Deus, Jesus, sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Não que ele não fosse Deus, ou que ele tivesse deixado de ser Deus. Sendo em forma de Deus, tomou a forma de servo. Ele está falando de forma aqui. Sendo o patrão, colocou o uniforme do garçom do restaurante. Sendo o dono do restaurante, ele colocou o uniforme do garçom do restaurante. E foi trabalhar como se fosse mais um garçom. Mas nunca deixou de ser dono do restaurante. É esse o sentido aqui. Nunca deixou os atributos dele. Jamais. Sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Filipenses 2,6. Depois uma outra passagem diz assim: Tomé, quando confrontado com a visão de Cristo ressuscitado na sua frente, que ele não acreditou que os discípulos falaram que tinham visto a Jesus ressuscitado, ele não acreditou. Eu só vejo se puser a mão nele. Aí o Senhor aparece para ele e fala: põe a mão no meu lado, põe a mão na minha mão, não seja incrédulo, mas crente. Aí Tomé fala assim: Senhor meu e Deus meu. De onde veio esse conhecimento de Tomé? Uma revelação de Deus no coração de Tomé. Senhor meu e Deus meu. Ele prostrou-se diante de Cristo, reconhecendo que ele estava diante do próprio Deus, do Filho de Deus, Deus e homem. E aí o Senhor fala: Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Isso está em João capítulo 20, versículos 28 a 29. Mais alguns versículos que mostram essa divindade tão tremenda de Cristo. Em Tito, no capítulo 2, ele escreve assim: do grande Deus, ele está falando de Jesus, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Chamou a Jesus Cristo de Deus. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Percebe agora aquela frase do clérigo muçulmano? Onde estava o erro? Remir para si, para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Essa é a ordem. Crer em Cristo, ser limpo dos seus pecados, receber vida nova, receber vida ressurreta agora. Poder chamar Deus de Pai, para agora poder falar assim: Pai, e agora o que o Senhor quer que eu faça? E aí ser guiado por Deus para fazer o que ele fala aqui, né? Zeloso de boas obras, um povo de Deus. E outra passagem, e essa foi em Tito 2, versículos 13 ao 14, outra passagem diz assim: o que de seus anjos faz ventos, mas do Filho diz, dois pontos: Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Isso está em Hebreus 1, de 7 a 8, chamando o Filho de Deus, dando o nome de Deus ao Filho. Isso está na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de 7 a 8. E depois em Colossenses: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí eu pergunto para quem não crê na divindade de Cristo: escuta, qual parte de toda que você não entendeu? Toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habitando nesse ser que é Cristo. Nenhuma plenitude da divindade é deixada de fora dessa pessoa que é Cristo. O que faz dele menos Deus do que Deus? Não é? Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Depois uma outra passagem de 2 Pedro, que ele diz assim: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não só Deus, mas Deus Salvador ele é. Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus Jeová do Antigo Testamento. Quando no Antigo Testamento Jeová aparecia para Israel e dizia: eu sou o que sou, tanto é que o nome Jeová
vem de um tetragrama hebraico, para não dizer exatamente, não tinha vogais, só as consoantes, para não dizer o nome de Deus em vão, então eles nem falavam nada. E vinha daquela frase que Deus se apresentou a Moisés, quando Moisés perguntou, falou assim, mas quando o povo perguntar quem foi que me enviou, quem que eu vou dizer para eles? Aí Deus fala para Moisés, do meio daquele arbusto queimando, a sarça ardente que está lá no Antigo Testamento, Deus fala para Moisés, diga que o Eu Sou te enviou. Eu Sou te enviou. Que nome mais perfeito para Deus? Eu Sou. Por que esse nome é perfeito? Porque no Eu Sou está incluído tudo. Tudo. Simplesmente, quem é você? Eu sou. Não precisa falar mais nada, esse é Deus. E quando Jesus esteve aqui na Terra, ele falou algumas vezes esse nome. Tem um momento que ele fala para os judeus, se vocês crerem que eu sou. Um outro momento, quando eles vão tentar prendê-lo, e falam, ele fala, a quem vocês procuram? Eles falam que é Jesus. Ele fala, eu sou. E os soldados caem de costa. Ele deu assim é como se ele estalasse um dedo da sua divindade diante daqueles soldados, que os fez voar para trás, cair de costas. Como se uma onda de choque batesse neles e derrubasse. Foi uma frestinha que Cristo abriu da sua divindade para dar só um soprinho neles de divindade, para eles perceberem diante de com quem eles estavam lidando. O Eu Sou. O Eu Sou. E um último versículo agora também, tem mais na Bíblia, se você for no Antigo Testamento, dá para encontrar muitos outros também. Quando fala em 1 João capítulo 5, versículos 20 em diante, tem um trechinho que fala assim, e no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, voltando lá para capítulo 1 do Evangelho de João, quem é esse, então, verbo? É o verbo que se fez carne, no versículo 14, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Jesus, esse Deus e homem, que veio para consumar uma obra, porque Deus percebeu que não havia salvação para o ser humano, a menos que alguém pagasse pelas culpas. Não era colocar na balança, não era colocar numa balança e falar assim, tá bom, 50% mais um me satisfaz. Não! Deus falou, não tem um, não encontrou um, não tem um que se salve, não tem um que passe no teste, nenhum. Então ele precisou enviar o seu próprio Filho ao mundo, na forma humana, para tomar sobre si na cruz os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que nele creem, e pagar ali por cada um deles, para que Deus olhasse e falasse assim, estou satisfeito, a culpa já foi paga, o réu morreu, o culpado morreu, mas Cristo não era culpado? Não era inocente, mas ele se fez pecado por nós, foi feito pecado por nós, e ali consumido na cruz, debaixo de um juízo divino. Deus derramou todo o juízo que o homem merecia, derramou sobre ele. E agora Deus pode olhar e falar assim, está quitada a conta daqueles que creem nele, daqueles que estão nele pela fé. E você pode estar nele pela fé se você simplesmente confessar que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. Com a sua boca, confessar Cristo como seu Salvador. No seu coração, crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque sem ressurreição também não há salvação. E muitas religiões negam a ressurreição. Negam a ressurreição. Agora a parte mais bonita para a gente terminar, está no capítulo 5, capítulo 5, versículo 24. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então nós estamos vendo aqui toda essa ordem de coisas que Deus determinou entre Pai e Filho, com diferentes atribuições no tratamento do homem. No versículo 23 diz, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Uma vez eu perguntei para um testemunho de Jeová, você honra Jeová,
Deus, né, que é o Deus que eles chamam de Jeová, que na verdade não estão sabendo que é o próprio Jesus do Antigo Testamento, que é Jeová. Mas eu falei, você honra Deus da mesma maneira que você honra Jesus? Eu falei, não, nós temos que honrar mais a Deus. Que Jesus é o Filho de Deus, não é o Deus, é o Filho de Deus. Eu mostrei esse versículo para ele. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Simples assim. Uma pessoa que diz que Jesus é menos do que Deus, não honra o Filho. E, obviamente, por consequência, por tabela, não honra o Pai. E aí vem um versículo famoso, né? Eu acho famoso, porque eu gosto muito desse versículo, que é o 24. E por que eu acho importante esse versículo? Porque se você perguntar para um muçulmano, se você morrer agora, para onde você vai? Ele não sabe. Ele não sabe, porque ele vai dizer assim, depende, quando chegar na balança, lá no juízo final, que Deus vai colocar minhas culpas, minhas boas obras, tal, e vai pesar aí que eu vou saber. Se você chegar para um testemunho de Jeová e perguntar, para onde você vai, se morrer agora? Ele não sabe. Ah, eu não sei, se eu for bom, se eu for correto, se eu obedecer todos os mandamentos, blá, 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 aí no dia do juízo Deus vai pesar na balança. Se você perguntar para um adventista quando ele vai, se ele quer morrer agora, ele fala assim, não sei. Deus é que vai julgar, porque vai ver se eu cumpri a lei como deveria. O problema é que a lei, se você não cumprir ela inteira, está morto. Porque se você errar num mandamento, você errou em todos. Que nem lei, né? Se você pode matar, mas não pode roubar e falar assim, não, mas eu só matei. Não, você é um transgressor da lei, a lei como um todo. Né? Tanto é que se você transgredir apenas em pensamento, e a Bíblia fala, não cobiçarás, o que é não cobiçarás? É pensar, é querer por pensamento. É claro que aqui ninguém nunca cobiçou, né? Todo homem, ser humano, cobiça. Todas as pessoas cobiçam em pensamento. Cobiça o quê? Matar? Cobiça? O cara fechou você no trânsito? O que você quis fazer com ele? Cobiça adulterar? Cobiça? Cobiça roubar? Se cobiça, todos cobiçam. E como que você vai querer guardar a lei? Não tem como. Por isso que precisa de um Salvador. Então, esse versículo, se você perguntar também para um mormon, ele não vai saber, porque ele não sabe se também chegou lá, e por aí vai. Porque todas essas religiões colocam no homem o poder de salvarem a si mesmo, e não em Deus. E aqui fala assim, olha que coisa maravilhosa. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, que palavra? Essa que está sendo pregada aqui. E crê naquele que me enviou, Jesus está dizendo isso. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem. Não é ter, talvez, quem sabe, vai ter uma balança no meio aí, vai ter que pesar ainda. Não é, gente, não é isso aqui, não é restaurante por quilo. É salvação eterna. Você sai daqui, você se salva aqui ou sai daqui perdido. Não é depois. Não tem salvação depois da morte. É isso que as pessoas não entendem. Não existe salvação depois de morto. Salvação acontece em vida. Porque é em vida que você ouve, é em vida que você crê, é em vida que você tem a vida eterna. Para não entrar em condenação. Quando ele fala, não entrará. Ele não fala, talvez não entre, vamos ver depois. Não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida, mudou de posição. Era um condenado, era um morto, era um incapaz, era tudo de ruim, e de repente está vivo agora aos olhos de Deus. Vivo. E se morrer, vai ressuscitar, para estar com Cristo no céu. Esse é o Evangelho. Fuja de qualquer imitação. Fuja de qualquer coisa que coloque no homem a glória. Porque se você realmente acredita que vai ter uma balança no final, meu amigo, esse 51% que você conseguiu para passar no Enem lá do céu, vai ser por mérito seu só, não vai ser por mérito de Deus. Fuja disso. Não tem um ponto, uma vírgula de crédito para o homem na salvação. Todo crédito será dado a Deus, porque no céu os salvos cantarão ao Cordeiro, seja dada toda a honra e toda a glória. É a Ele que morreu com seu sangue derramado, comprou para si homens de toda tribo, de toda língua, de toda nação, e os fez reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ele. Você acha que você vai chegar lá assim, ao Cordeiro e a mim? Ao Cordeiro e a mim, que fui bonzinho, que levei minhas boas obras para a balança? Não vai poder, não vai ter um que fale isso lá.
todos vão falar ao Cordeiro e dar a Ele toda a glória, toda a honra e todo o mérito da salvação eterna. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.